pessoas que sofreram tragédias. Mas existe uma pessoa em especial que eu gostaria de compartilhar contigo essa manhã sobre a tragédia da vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela era uma escrava, um homem na verdade. Ele foi mutilado, talvez na sua adolescência. Talvez ele já nasceu escravo ou foi feito escravo, tirado de sua família. Ele sofreu uma mutilação extremamente cruel e dolorosa no seu corpo. Ele era um eunuco. E muitas vezes nós lemos na palavra, fulano era um eunuco. Mas nem sempre nós entendemos como é que as pessoas faziam para que um homem virasse um eunuco. O processo de retirar todos os seus órgãos genitais. Então eu pesquisei sobre isso, eu não vou te dar detalhes, mas eu quero te dizer, como você já pode imaginar, que era um processo extremamente cruel e doloroso, que 90% dos homens que eram feitos eunucos morriam, e aqueles que sobreviviam muitas vezes tinham incontinência urinária, tanto que havia um ditado popular na China, onde também haviam muitos eunucos. O ditado era: essa pessoa cheira como um eunuco. Por quê? Incontinência urinária. Então, muita dor, muito sofrimento, uma tragédia. E como essas pessoas se sentiam depois, quando elas cresciam, quando elas se tornavam adultos? Elas se sentiam incompletas. Elas eram muitas vezes dadas como pessoas muito implicantes e muitas vezes questionadoras. Pessoas que muitas vezes ficavam questionando e implicando. Mas é claro, a vida dessas pessoas não era nada fácil. Entretanto, muitos deles eram feitos pessoas importantes, guardas importantes, responsáveis por palácios, por coisas muito importantes, e até mesmo lhes era confiado uma grande riqueza, como em Atos capítulo 8. Eu convido você a olhar comigo em Atos capítulo 8, versículos 26 em diante. Atos 8, versículo 26 em diante. Atos 8, versículo 26 em diante. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então, primeiramente, antes de continuar a leitura, eu quero que você preste atenção em algumas coisas aqui. Como eu te falei, muitos eunucos eram pessoas importantes. Ele era um homem, um oficial importante, ele tinha dinheiro. Ele era o tesoureiro, responsável pelo tesouro de um reino. Ele tinha muitos recursos financeiros. Entretanto, eu gostaria que você pensasse junto comigo os questionamentos. Imagine os questionamentos que esse homem tinha a respeito da sua própria vida. Ele viu tantas pessoas, porque eu acredito que não era um jovem, se casarem, tantas mulheres darem à luz, tantas famílias se formarem, tantas famílias e crianças e homens ele viu em Jerusalém, e ele mesmo não podia ter uma família, ele mesmo não podia ter o amor de uma mulher, ele mesmo não tinha esperança de poder desfrutar com uma família de todo aquele dinheiro.
Imagine a dor e o sofrimento e a dificuldade que era para uma pessoa assim, com tantos recursos na vida, não poder formar uma família, ser completamente proibido. Com certeza alguém assim não era feliz. Mas mesmo enfrentando essa tragédia pessoal, imagine que talvez ele tenha sido arrancado de sua família e feito escravo. Ou mesmo que ele tenha sido tirado quando bebê, ele poderia se questionar: quem são os meus pais? De onde eu vim? Quem é realmente a minha família? Provavelmente essa pessoa tinha muitas tristezas, muitas perguntas, muitas coisas. Por que justamente com ele foi acontecer isso? Mas mesmo assim, sem entender a tragédia pessoal, ele ainda buscou a Deus. Sabe, essa é uma primeira lição que nós precisamos ter. E essa é a primeira lição que nós, como igreja do Senhor, queremos dar para aquelas pessoas que enfrentam tragédias. Que você nem sempre vai ter a resposta de por que as tragédias acontecem. Mas mesmo assim, nós devemos buscar a Deus. Mesmo assim, nós devemos procurar louvá-lo, porque há uma recompensa. E agora, continuando, amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que no versículo 29 de Atos capítulo 8, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Por que o eunuco estava lendo justamente o texto de Isaías? Porque justamente essa passagem, que no versículo 33 diz assim, que ele era a pessoa em sua humilhação, pessoa humilhada. Por que ele estava lendo, de acordo com o versículo 33 aqui, ó, o que está escrito no versículo 33, foi privado de justiça, não houve justiça para a vida dessa pessoa. Nós sabemos que é o Cristo, ele não sabia. Quem pode falar dos seus descendentes, ou seja, dos seus filhos? O eunuco não pode nunca ter um filho. Então, pois a sua vida foi tirada da terra. Então, uma passagem que fala de humilhação, uma passagem que fala de falta de justiça. Você acha que foi justo o que aconteceu com ele? Você acha que ele nunca se questionou, Deus, por que isso aconteceu comigo? É justo que isso aconteça comigo? E outra coisa, o texto fala de alguém sem descendentes. As pessoas, nessa época e nessa cultura, têm um entendimento do seguinte: eu preciso ter filhos para que o meu nome não seja apagado da terra, para que o meu nome não deixe de existir para sempre. Eles tinham essa preocupação, por isso aquelas longas genealogias. E eu acredito que ele lia essa passagem de Isaías 53, porque ele se identificava com isso. Ele queria saber. Mas existe uma outra razão muito interessante. E eu te convido a abrir em Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, vamos ler do versículo 3 em diante. Então, Isaías capítulo 56, do versículo 3 em diante. Vamos lá.
Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. A eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial, é um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Havia um ditado, o trecho de Isaías 56, no finalzinho do versículo 3, coloca na Nova Versão Internacional a frase: não passo de uma árvore seca, entre aspas, porque esse era um ditado dos eunucos. Eu não passo de uma árvore seca, não vou produzir mais nada, não vou dar fruto nenhum. O meu destino é quando eu morrer, acabou. É ser cortado, virar lenha e acabou. Não tinha esperança de uma continuidade. E era algo doloroso para eles. Especialmente para alguém, porque mesmo sendo pobre, você fica muito feliz de ter seus filhos. Mas imagine então, você tendo uma condição financeira muito boa e você não poder ter uma família. Então essa era uma dor especial na vida dessas pessoas, era uma tragédia. Mas o Senhor, o nosso Deus, fez uma promessa para essas pessoas que sofreram essa injustiça, que sofreram essa tragédia. Qual é a promessa que Deus faz em Isaías 56? Ele fala assim: se você obedecer, me agradar, se apegar à minha aliança, eu vou te dar um nome eterno, que não será apagado, um nome eterno. Uma promessa de uma vida eterna. Se a preocupação do eunuco, se a preocupação daquela pessoa que sofreu aquela tragédia, é que o nome dele nunca mais seria lembrado, então Deus falou: eu vou colocar o teu nome eternamente dentro do meu templo. O eunuco não podia entrar jamais, ele ficava no pátio dos gentios ali fora. Ele nunca poderia entrar no templo. E Deus pega e fala: eu vou colocar o teu nome lá dentro. É mais do que se pode imaginar. Ou seja, a mensagem que Deus tem para aqueles que sofrem: eu vou fazer por você mais do que você pode imaginar. Eu vou cuidar de você. Eu vou ajudar você. Eu vou curar você. Eu entendo, eu acredito que o eunuco estava lendo a passagem de Isaías 53, porque ele se identificou. Ele sabia que logo lá na frente, em Isaías 56, tinha essa promessa para os eunucos. Era algo que aliviava a sua dor, a dor da tragédia que ele sofre. Então nós, como igreja do Senhor, nós como servos do Senhor, nós como luz do mundo, como sal da terra, a igreja, se alguém ver essa mensagem na internet, no YouTube, se algum morador de Mariana, se alguém que sofre uma tragédia, a tragédia da depressão, a tragédia pessoal, da dor, da tristeza, a tragédia pessoal do divórcio, a tragédia pessoal do desemprego, que muitas vezes é longo e doloroso, a tragédia pessoal de perder alguém que você ama, a tragédia pessoal de ter sido violada quando era uma criança ainda. Tantas tragédias pessoais que cada pessoa muitas vezes carrega. Se você tem a sua própria tragédia pessoal, eu quero que você observe a intenção de Deus. Primeiramente, nós vimos aqui em Isaías 56, Ele quer fazer por você algo além da tua imaginação. Algo muito melhor do que você deseja. Ele quer te fazer muito feliz. E é por isso que no finalzinho de Atos capítulo 8, no finalzinho, de Atos capítulo 8, voltando lá, irmãos, diz assim o versículo 39, então nós sabemos que o eunuco, orientado por Filipe, entendeu
essência, a necessidade de que ele tinha que ser batizado para receber o perdão dos seus pecados, para receber o Espírito Santo. Nós não temos como negar a centralidade dessa doutrina nas Sagradas Escrituras. Tá? Não é só fé, não é só arrependimento, não é só o batismo, não é só uma oração, é um conjunto de coisas. E muitos negam e deixam o batismo de lado e esquecem dessa doutrina. Então, o Filipe conversa, explica para ele a passagem, versículo 39, quando eles saem da água, quando já foi batizado, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Ele nem pôde dizer tchau, né? Por que será? O eunuco não o viu mais e cheio de quê, irmãos? Cheio de alegria. Ele seguiu o seu caminho. O desejo de Deus é que todos nós sejamos cheios de alegria. Essa é a vontade de Deus. Finalmente ele encontrou o que ele tanto buscava em Deus: felicidade. Em meio a tantas tragédias, em meio a tanta confusão que nós vemos nas redes sociais, é porque você está lembrando dessa tragédia lá na França, mas você se esquece da tragédia de Mariana, e o outro vem e mostra a tragédia na África, então tem tragédia na China. Então, resumindo tudo, todos nós, seja de forma coletiva ou individual, enfrentamos nossas próprias tragédias. Enfrentamos nossas próprias tragédias. Mas nós nunca podemos culpar Deus. Culpar Deus não é certo. A culpa não é de Deus de coisas erradas que o homem faz. O homem pede liberdade, Deus dá a ele essa liberdade, e depois ele reclama quando vem a consequência. Não. O plano de Deus, a vontade de Deus, mesmo na sua tragédia individual ou na tragédia coletiva, é que sejamos felizes. Sejamos felizes. E é muito importante você observar que esse detalhe aqui, o Filipe ter sido arrebatado repentinamente, eu entendo aqui que Deus ele quis mostrar o seguinte: olha, a felicidade desse eunuco não é de ele ficar ali continuando com um homem ao lado dele, conversando, explicando, não. É realmente de Deus, do Espírito Santo trabalhando essa vida aqui, do poder da palavra de Deus entrando e transformando, enchendo esse homem de alegria. E um homem, vocês entenderam bem, um eunuco é uma pessoa que sofreu uma tragédia. E quando você observa as outras passagens que falam do nascimento da igreja do Senhor em Atos 2, não fala que eles estavam cheios de alegria. Nós entendemos que estavam, mas o próprio texto é implícito, mas não explícito como está aqui. Aqui está explícito. Em Atos 2 não fala explicitamente. Em Atos 9, quando Paulo foi batizado, não fala explicitamente como está aqui. Atos 10, quando Cornélio foi batizado, não fala explicitamente disso. Fala disso em Atos 13. Quando gentios, vamos abrir comigo lá, em Atos 13, versículo 48. Vamos ler do 46 em diante. Atos 13, 46 em diante. Então Paulo, Atos 13, versículo 46 em diante. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que ouviram, que haviam sido designados para a vida eterna. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se. Então, essa passagem aqui, a palavra do Senhor se espalhava e muitas pessoas eram convertidas e eram batizadas e tudo mais. Essa passagem, ela mostra, gentio era pessoa excluída, era uma pessoa rejeitada, uma pessoa que sofria sua tragédia pessoal.
E então, Deus quer dar alegria para aqueles que têm suas tragédias. Qual é a sua tragédia, pessoal? É a dor de alguém que você perdeu e tem muita saudade? É a sua saúde? Qual é a sua tragédia, pessoal? Qual é aquilo que lá no fundo tem uma cicatriz, uma dor? Qual é? Saiba que Deus quer que você seja feliz. Deus quer te curar. Que Deus seja louvado. E agora nós vamos orar por aquelas pessoas que desejarem fazer uma oração, entregando diante do Pai as suas tragédias. Deus seja louvado.